Lula cai e a bolsa sobe. Como a popularidade do presidente afeta os mercados e o xadrez eleitoral? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado ela, que está sempre com a popularidade em alta, Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem, Vini? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Não sei não se a minha popularidade está sempre em alta, né? Tomara, mas não tenho essa certeza não. Jornalista, né, gente? Pois é, um dia você tá por cima, outro dia você tá por baixo. Pois é, os políticos também são assim, mas eu acho que eu posso arriscar aqui que o nosso convidado de hoje tem popularidade e autoridade para falar sobre o tema dessa edição. É o Pierre Oberson, ele é professor e consultor na Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, pessoal, obrigado por me receber. Então vamos ver se a gente tem uma conversa legal sobre um tema difícil, né? Então, ver a popularidade, como é que afeta uma coisa ou outra. Então vai ser um prazer aí conversar um pouquinho com você sobre o tema. Com certeza. E eu também agradeço você que já está acompanhando a gente. Pode deixar aqui o seu comentário. Aproveita também para curtir esse episódio. Assim, a gente sobe nas pesquisas aqui de opinião do YouTube. Lembrando que todas as edições do podcast Touros e Ursos estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, então vamos para o nosso tema, professor, porque a gente observou a popularidade do presidente Lula cair fortemente nesse começo de ano, atingiu o menor patamar, se a gente não só desse mandato, como de todos os 3 mandatos, dos 3 governos do presidente Lula. A gente viu alguns fatores recentes que acabaram pressionando essa popularidade, como, por exemplo, ali o episódio do Pix, no começo do ano, e também a alta dos preços dos alimentos que acabam pesando no bolso da população. Agora, vindo aqui para o nosso dia a dia aqui de mercados e de investimentos, a queda da popularidade do presidente acabou coincidindo, aí, eu não sei se é coincidência ou não, com a bolsa em alta, a bolsa subindo nesse período e o dólar em queda. Então a gente viu ali exatamente em alguns dias em que foram divulgadas pesquisas relacionadas à popularidade do presidente, a bolsa dá uns picos de alta, e o mesmo acontecendo ali com a moeda norte-americana. E aí a minha primeira pergunta, já para te colocar na fogueira aqui, é se os investidores, afinal, já estão antecipando esse rally eleitoral. Afinal de contas, temos ainda mais 2 mandatos, dois anos do mandato do presidente Lula. Ou se, na verdade, foi só realmente uma coincidência e tem outros fatores influenciando esse bom momento dos mercados. Acho que primeiro a gente tem que entender que bom momento do mercado hoje é aquela coisa, a gente está muito mal. Então parece que qualquer solavancozinho, a gente acha que é boa notícia, mas é aquela coisa, era tipo a ação da OGX, estava 1 centavo, quando subia para 2, subiu 100%, mas assim, a gente está muito barato hoje. A nossa bolsa, como vocês já falaram aqui várias vezes, inclusive, a gente está com uma bolsa muito barata. Então qualquer solavancozinho parece que, opa, ficou no verde, estamos caminhando de novo. Aquela coisa, estão deixando a gente sonhar. Então, agora, o grande ponto aqui é que a gente está acostumado a ver isso lá em prévia de eleição. Naquele dia, sai a pesquisa e a bolsa ou sobe ou desce, dependendo do que vier a surpresa. E o mercado, na verdade, o que ele é? É a gente tentar antecipar algum movimento, né? Agora, 2 anos antes de uma eleição, praticamente, a gente já tentar antecipar qual que vai ser o resultado, sabendo que o Brasil é aquela coisa que Netflix está com inveja da gente muitas vezes, né? Uhum. Então, tudo que vai acontecer nesses próximos 2 anos, tentar antecipar, agora diminuiu a probabilidade de reeleição do Lula, ou aumentou, ou, na verdade, ele não vai mais querer se candidatar. Eu acho que qualquer especulação agora ainda é muito desafiador para tentar já colocar no preço. Deve ter gente tentando? Acho que sim. Até porque, digamos, aumentou 2% a chance de ter uma troca de governo. Isso, a gente está acostumado ao quê? Bota valor presente isso. Então eu tento medir qual que é o impacto. Agora, são esses movimentos que, como eu disse, como a gente está muito baixo, qualquer movimentozinho parece, nossa, hoje a subida foi incrível, foi um dia para a bolsa que foi espetacular. Mas se a gente olhar com 6 meses atrás, a gente ainda está com uma queda enorme. Né? Então, eu acho que mesmo que ainda tenha alguma coisa, ainda está muito cedo para a gente conseguir realmente ter, agora a nossa expectativa é de mudança total, juros a 6%, porque realmente a gente está ainda bem longe disso e vai ter muito movimento acontecendo nesses próximos 2 anos, né? Como a gente já está vendo acontecer. Né? Agora, além da questão política, que pode estar influenciando esse desempenho dos mercados, o que mais a gente pode atribuir, enfim, e além do fato da gente estar bem no fundo do poço ali, o que mais pode estar influenciando esse bom momento dos mercados? É que aí coincidiu também com a questão do Trump, por exemplo.
né? Chegou lá, Trump todo mundo achava que ia colocar um monte de tarifa, ia fazer um movimento incrível. Aí não, ele pegou mais leve no começo. Aí depois veio a gente, não, vai tarifar o alumínio e aço brasileiro. Opa, já foi uma notícia, mas veja bem. Aí depois vai ver, não, mas na verdade é só daqui a 6 meses que começa. Então talvez ele esteja disposto a negociar. Então tem esse ambiente externo que eu acho que está nos afetando bastante também. Né? Positivamente no caso. Positivamente no caso, no sentido de que já estava no preço, digamos assim, $1 a 6,50 porque o Trump ia botar tarifa em cima de todo mundo. Na verdade se mostrou que ele vai segurar um pouquinho isso, que é mais um poder de barganha para negociar. Botou uma tarifa aqui e ali, mas ainda assim com aquela margem de, vamos negociar uma cota, vamos ver como é que vai ser. E aí isso acabou sendo boa notícia, aí recuou. Né? Tanto que a gente olha hoje, o dólar ia 5,70, 5,80, que talvez 2 meses atrás não era muito um cenário previsto. Né? Então acho que no cenário global a gente ainda está meio que surfando algumas boas notícias, principalmente relacionadas a Trump. Porque do cenário doméstico, a gente tem pouca boa notícia vindo. Né? Se a gente olha aí de fato, a popularidade do Lula, então vamos ver como é que vai ser. Talvez seja a única, não vamos chamar aqui de boa notícia, mas que o mercado viu bem, né? Porque de resto, sinalização de juros continua para cima. Inflação tá difícil de controlar. Então a gente tem pouco indicador que mostre que a gente está num caminho, não, vamos sanar aqui nosso problema fiscal. Tá difícil de encontrar boa notícia aqui dentro, né? Então tá muito focado realmente mais no que era a expectativa lá atrás, ou seja, tinha expectativa de que fosse ter uma bomba estourando, não estourou. Opa, então vamos voltar um pouquinho, vamos recuar. O que é recuar? É partir lá dos 6 que chegou para 5,70, 5,80. Né? Então, eu acho que é mais isso que está nos afetando aí nesse curto prazo, desses solavancos que a gente está vendo. Né? Mas teve uma certa coincidência de reação dos mercados à divulgação das pesquisas. Por exemplo, que a maioria dos brasileiros acredita que o Lula não deveria concorrer à reeleição, a pesquisa da queda de popularidade. Eu imagino que pelo menos uma parte desse desempenho do Ibovespa tenha tido relação com essas pesquisas. Aí acho que é aquele ponto. Algumas pessoas certamente estão tentando antecipar e botar no preço de hoje o que vai acontecer daqui a 2 anos. Né? E acho que a gente tem que ser razoável aqui em ter bem claramente de que o mercado que está vendo, se baixar a probabilidade do Lula ser reeleito ou fazer um sucessor, a bolsa vai ir melhor quando ele sair. Isso está relativamente claro. Existe essa leitura no mercado, Exatamente. Certo ou errado Certo ou errado, bom ou ruim, não é nem comigo. Mas o grande ponto tem a leitura de que, se a gente tiver claro hoje de que o Lula não vai ser reeleito, a gente vai começar a pensar, quem vai ser o outro? Vai ser um opositor que vai ter, digamos, uma linha um pouco mais dura no fiscal, de redução do Estado, de diminuição da máquina. Isso, invariavelmente, de novo, pode até não acontecer no futuro, mas na expectativa vai ser, vamos então trabalhar com uma bolsa melhor, com juros menor, porque isso é a nossa expectativa no futuro. Né? Então, acho que essa relação tem. O meu ponto só é que eu não acredito que a gente seja capaz hoje, com base numa pesquisa de popularidade do Lula, que a gente sabe que já morreu N vezes no cenário político e se recuperou de todas. Né? Então, acho que assim, e o mercado já está suficientemente calejado para saber que dar o Lula como fora do jogo é um erro fatal. Né? Então, que já se reergueu N vezes, quando ele foi para a cadeia, não, agora acabou. Lula nunca mais. Voltou mais forte que nunca, foi reeleito. Né? Então, acho que sim tem movimento, para ser bem transparente. Acho que tem quem ache que essa pesquisa demonstrou, não, o PT não vai mais conseguir, agora é o último ciclo dele e vai ser oposição. Que aí é outra discussão que acho que a gente vai ter sobre o que acontece com essa oposição que também está bem bagunçada. Né? Mas eu acho que é um movimento precipitado e é um movimento muito ainda especulativo de uma pequena chance disso sinalizar alguma coisa. Então acho que meu ponto é mais assim, será que essa pesquisa diz muita coisa para antecipar 26? Eu acho que não, entendeu? Essa pesquisa pode não dizer muita coisa para antecipar 26, mas de se imaginar que o governo não vai ficar parado diante do que esses resultados de pesquisa estão mostrando, né? Então, aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre o que esperar do restante do mandato do presidente Lula. Você acha que ele dobraria a aposta em medidas, de repente, populistas, que pudessem resultar num maior aumento de gastos ainda? Ou ele pode realmente... Não, esse caminho não está sendo um bom caminho, por isso que a minha popularidade está degringolando, ter essa leitura e acabar indo um pouco mais para o centro e
tendo medidas assim, mais no sentido oposto ao que ele vinha tomando do ponto de vista fiscal. Aqui acho que a grande dificuldade é não confundir expectativa com esperança. Né? Porque o que se esperaria? Bom, tem uma sinalização de que as coisas não estão andando muito bem e tem mais 2 anos de mandato. Eu tenho tempo de tentar ajustar a rota e tentar encontrar o caminho para onde que eu posso ir para melhorar essa situação. Né? Por que é importante a gente pensar que a gente está 2 anos da eleição? Porque se eu tivesse a 6 meses da eleição, seria uma certeza. Vai ser medida populista de injeção de dinheiro na economia, e aí não seria esquerda, direita. Todos os governos que a gente viu até hoje fizeram isso. Chegou o próximo da eleição, é jogar dinheiro na economia, botar dinheiro na mão das pessoas, porque aumenta consumo, aumenta um pouquinho lá a economia, e o resultado eleitoral, expectativa que vem. Só que 2 anos antes, e aí eu digo de expectativa e previsão, porque acho que minha expectativa é oposta à minha previsão, porque a expectativa seria, bom, vai ter gente racional, vai ter gente que vai pensar na situação e vai ver, olha só, se a gente colocar mais dinheiro na economia, continuar dobrando a aposta, a inflação vai continuar subindo, preço de alimento vai continuar subindo e a popularidade vai continuar caindo. Isso é um pouco natural e eu tenho certeza que tem gente muito qualificada lá que sabe disso, está falando isso todos os dias. Agora, a gente faz 2 anos que só vê sinais pro outro lado. Só vê sinais de, não, o Estado tem que colocar mais dinheiro, tem que movimentar a economia, a gente tem que achar mecanismos para segurar o preço. Então uma hora era o leilão lá do arroz, outra hora era esses movimentos que a gente sabe que no fim não dão certo. Né? Que de anos e anos já N presidentes tentaram fazer, N governos tentaram fazer e não deram certo. O resultado sempre foi uma pequena segurada artificial e depois vem em dobro. Então, pensando assim, se for para dobrar a aposta, eu acho que o resultado vai ser totalmente o oposto do previsto. Vai ser, talvez, ter uma pequena melhora da popularidade agora, imediata, porque até tem esse resultado mais imediato, mas se você colocar dinheiro agora na economia, você está contratando inflação para daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2, que é exatamente quando vai ter eleição. Né? Então, assim, o cenário é relativamente claro para que tenha oportunidade de entender de que realmente tem uma coisa conceitual ali importante, de que se não fizer um ajuste de rota agora, é difícil de fazer melhorar lá na frente. O que vai fazer daqui a 1 ano? Quando a inflação subir mais ainda, vai botar mais dinheiro na economia ainda? Com juros que vai estar já em 15%, 16%? A gente começa por um lugar onde não sei para onde vai. Né? Então, mas de novo, aí é minha esperança. Agora, o que é minha previsão? Eu não vejo sinal nenhum ainda de uma redução da máquina, de um controle fiscal mais duro. Eu vejo a gente botando fogo no parquinho num lado e o Banco Central tentando segurar do outro. Mas assim, é apagar o fogo jogando gasolina. Né? Então, eu não sei muito para onde a gente está indo. Esse é o meu receio aqui, acho que é de mais gente. Né? E aí é por isso que a gente tem o dólar lá quase 6, que parece que hoje foi a 5,80 e a gente está feliz. Mas se a gente olhasse no começo do ano passado lá, a gente diz, dólar 5,80, tá louco. Não é razoável. A previsão era oposta, inclusive, era que o dólar caísse lá no começo de 2024. Então a gente acaba se acostumando muito rapidamente a situações complicadas. Imagina se a gente há 2, 3 anos atrás falasse que a gente ia chegar em juros de novo de 15%. Que agora já tá no preço. Parece que a coisa mais normal. Não, nossos juros meio do ano vai ser 15%. Se ficar nos 15 tá bom, né? Assim... Parece isso. Não, nem chegamos no 20%. Sabe? Então... A gente chegou assim, o brasileiro que se acostumou a estar em situação... Sapo na panela, né? Exatamente. Então a gente se acostumou a estar em locais que a gente não deveria estar confortável. Não, a nossa inflação subiu um pouco da meta, estourou. Mas veja bem, a gente estourou só um pouquinho. Gente, a gente já tem uma meta, a gente já tem uma banda da meta. A gente está acima da banda da meta, não é algo que a gente deve... não, beleza, vamos lá. Vamos fazer uma média móvel agora, que daí a gente vê se cada mês agora a gente consegue recuperar um pouquinho. Só que aí a gente acaba num caminho de que a gente não tem sinal nenhum de volta para a meta, né? Então é isso que me frustra um pouquinho no que eu tô olhando no dia a dia. Sem ser pessimista demais, né? Inclusive nessa questão da meta, aparentemente o governo sempre mira, não o centro, né? Ele já tá mirando o topo e acaba indo para cima do topo. Parece que o topo da meta virou o centro da meta. Exato. Né? Então, que a gente tinha que ter, olha só, no limite do limite, é tipo orçamento pessoal. Eu posso gastar até 5 mil por mês. Mas se eu gastar até 6, eu ainda consigo segurar, economizei um pouco menos aquele mês. Não, os 6 mil já virou meu novo normal. Só que aí o meu 6 mil é o novo normal. Não, nesse mês eu gastei 7. Você já tá 1.000 no negativo, já tá no cheque especial. Então a gente tá meio que nesse caminho, de considerar as coisas irrazoáveis razoáveis e achar que, não, tá tudo bem, vamos resolver. Só que assim, a economia, no final das contas, é o que tá na mesa. A gente
País nenhum no mundo vai se desenvolver com juros a 15%, 16%. Não tem como. A economia real funcionar com isso. E com juros reais de 7%, 8%. Imagina, a gente olha lá o Tesouro Selic, a IPCA mais 7%. A gente falando, não, vai chegar a IPCA mais 8%, mais 9%. Gente, governo que se sustenta pagando 8%, 9% de juros reais durante 20, 30 anos. Não, é uma conta que não fecha. Sim, fora que essa Selic elevadíssima, você estrangula a capacidade produtiva, porque quem vai conseguir competir com o governo pagando 15% ou mais de juros? Eu me coloco assim na pele do empreendedor, né? Eu vou fazer um investimento, vou fazer minha análise de viabilidade do investimento. Qual que é o retorno que eu consigo? Nossa, 12%, 13%, 14% ao ano. Pô, legal. Não, tá péssimo. Porque vale mais a pena emprestar dinheiro pro governo e receber. Porque você vai correr algum risco, né? Se Então, você investe num Tesouro Selic, vai tomar água de coco na praia, né? exatamente. Então, assim, ou seja, qualquer investimento para ser feito no Brasil tem que ser feito um negócio extraordinário. Ó, achei o negócio do século, é isso aqui. Disruptivo, negócio com uma taxa interna de retorno de 30%, 40%, porque é esse negócio que vai ser viável. Porque o resto não é viável. Então, assim, é difícil a gente ver um cenário onde a gente consiga pensar, não, pô, vamos voltar aqui para a realidade. E o que me assusta um pouco é que a gente viveu isso faz pouco tempo, né? A gente conseguiu ter juros um pouco mais estáveis, uma meta de inflação um pouco mais estável. A gente teve essas experiências para viver um pouco do que é isso e ver os benefícios disso, né? Mas, infelizmente, parece que o dia a dia acaba tomando conta, acaba que aquele curto prazismo domina a decisão, né? Então, a gente acaba caminhando para isso. A gente vai armando bombas e depois é difícil de desarmar, né? Bem difícil. Bom, por falar em tomar água de coco aqui, como a Júlia colocou, na tua visão, qual que deve ser o cenário para o presidente Lula? Será que ele, daqui a 2 anos, ele vai resolver tomar água de coco ou na tua visão ele vai concorrer à reeleição? E, bom, caso a tua resposta seja sim, ele chega como um candidato competitivo para buscar mais 4 anos no Palácio do Planalto? Bom, aí a gente tem que fazer um exercício de futurologia Sim. com tentar entrar na mente do Lula, que acho que é bem complexa e certamente muito esperto para chegar onde chegou. Eu acho assim, quando ele entrou, aí é assim, a minha hipótese aqui, que eu não tenho dados reais para ter ela, mas é a minha hipótese. Ele entrou para um mandato, no sentido, vou fazer um mandato, vou fazer lá, implementar o que eu queria, porque eu quero me reerguer, quero refazer minha imagem depois que eu fui preso, então quero um mandato bem feito. Meio que estilo Trump, que já sabe que vai ser um mandato só. Só que ele poderia, em teoria, ter mais um. Só que para isso ele teria que fazer um sucessor. Né? E talvez o sucessor natural seria o Haddad. Só que o Haddad não está conseguindo emplacar muito como um nome viável, um nome forte para suceder ele. Eleitoralmente não teve muito sucesso quando tentou reeleição aqui, não conseguiu ser reeleito em São Paulo, então já é um sinal um pouco ruim para ele. Como ministro da Economia, as coisas não estão funcionando 100%, ele acaba até tentando implementar algumas coisas, mas é barrado, então a força dele também não acontece. Então, eu acho que está muito difícil ter um sucessor. Se fala em Padilha, outros nomes, mas é difícil a gente ter uma liderança, e isso acho que o Lula fez muita coisa, conseguiu coisas incríveis, mas uma coisa que ele nunca conseguiu foi fazer sucessor. Conseguiu fazer a Dilma quando ele estava lá na crista da onda, com resultado incrível, com popularidade incrível, conseguiu eleger a Dilma. Só que o problema é que daí o recado ficou ruim, porque a que ele conseguiu fazer foi empichada. Então, a transferência de votos que o Lula faz é difícil. Tentou com o Haddad quando ele não podia ser candidato, aí também não deu certo. Então, acho que a gente está chegando num ponto onde o Lula está ficando um pouco sem opção. Ou o PT sai da rota, não tem mais nada, aí até tenta transferir, talvez, para o Boulos, que eu acho que teria uma chance eleitoral baixíssima, ou ele continua. E eu não vejo muito o Lula admitindo a derrota. No sentido assim, não, tentei, não consegui, tô fora, vou tomar água de coco na praia. Eu acho que ele nunca fez isso. Achavam que ia ser isso na cadeia. Pô, não, acabou, foi solto, cara, vai relaxar um pouquinho, vai curtir tua aposentadoria. Não, ele quis voltar para fazer o que ele queria. E beleza, acho que tá no lugar dele. Agora, eu tô vendo muito difícil o cenário dele abrir mão. Agora, o segundo ponto. Eu também acho que ele não vai querer entrar numa briga que ele não tenha uma chance muito alta de ganhar. Porque talvez o pior cenário para ele seria tentar a reeleição e não conseguir. Esse talvez seja, assim, o que ele realmente não quer. Uma coisa foi perder as eleições anteriores. Isso. Quando ele era ali, o cara que, tô tentando, vamos ver, eu tô desafiante, eu sou o opositor, eu sou o cara contra o sistema.
Isso é uma coisa. Agora não, agora ele é o sistema. Ele tá lá. Já foi 8 anos, depois conseguiu eleger a sucessora e voltou, tá mais 4. Então ele não pode se colocar como renovação ou como oposição, nada disso. Que ele conseguiu agora contra o Bolsonaro, na verdade. Ele conseguiu se colocar de novo na posição, não. Eu sou o cara que vai mudar, eu sou o cara que vai tirar esse cara aí, que é contra a vacina, não sei o quê. Ele teve esse discurso e conseguiu encaixar. Agora, será que ele vai conseguir de novo ter esse discurso para reeleição? Que aí eu acho que o discurso vai ser o quê? Não, eu tenho que continuar aqui para não voltar ao bolsonarismo. Já tá meio claro que o jogo vai ser esse. Vai ser uma reeleição com um cara de oposição ao anterior que quer voltar. Né? Que acho que depois a gente pode discutir um pouquinho sobre essa oposição, né? Mas aí, de novo, tentando entrar na previsão para daqui a 2 anos, que acho que é difícil de fazer. Eu acho que ele vai tentar. Tem a questão da idade também. Tem a questão da idade, que acho que aí o Biden foi um alerta, que se mostrou que, o cara é um pouco mais velho, é mais difícil, é lógico que é. Ninguém com essa idade é difícil de estar lá realmente 100%. Mas assim, ele não mostra nenhum sinal que nem o Biden dava, que era muito claro de que ele já não conseguia mais. Enquanto o Lula consegue dar discursos inflamados e bem escritos e aí pode reclamar do que ele está falando, mas que ele está falando conscientemente, está falando bem, está conseguindo passar o recado que ele quer, ele está conseguindo. Pode até ter gente lá dentro que não queria que ele falasse o que ele fala, mas ele sempre foi assim. Lula sempre falou o que ele queria na cabeça dele, nunca leu o discurso e conseguiu tudo e conseguiu fazendo isso. Né? Então, e aí ele entrando, acho que aí é o ponto. A gente diminuir a força que Lula tem numa eleição, aí acho que seria uma ignorância enorme de todo mundo que já viu ele fazer N vezes isso. De partir lá o cara meio parecendo o patinho feio e conseguir se eleger. Né? Então, agora, realmente, se continuar essa queda grande, se ele dobrar a aposta nas medidas mais expansionistas de gestão da economia, aí acho que vai chegar num ponto onde nem vai se cogitar uma reeleição. No sentido assim, não, acabou esse governo aqui, tem que mudar o negócio e vamos para fora. Mas, de novo, a minha previsão aqui é que vai chegar num discurso de novo de lulismo ou PT contra bolsonarismo. E, sinceramente, eu acho que é o único discurso, é o único cenário que é bom para o PT. Que é realmente se colocar como oposição ao Bolsonaro. Né? Porque aí consegue atingir aquela camada do meio que não gosta do PT, mas que odeia o Bolsonaro. E a gente tem aquele monte de gente no meio. É o que eu não gosto do Bolsonaro, mas odeio o PT, ou não gosto do PT, odeio o Bolsonaro. E aí a gente vai migrando de um lado para o outro. Eu voto em quem eu desgosto. Exatamente. menos. Em quem eu desgosto menos. Exatamente. Então vamos falar dessa oposição, né? Porque, assim, me parece, pelo que você está falando, que o grande trunfo do PT para ganhar a próxima eleição, do Lula particularmente, é conseguir investir nesse discurso nós contra eles e existir Bolsonaro ou um bolsonarismo na eleição, que é mais ou menos também o que a gente viu na última eleição, né? O Bolsonaro, para se manter viável, precisava existir um Lula no jogo, porque se não fosse o Lula, talvez ele não fosse tão viável. Então, meio que um depende do outro, né? A existência de um depende da existência do outro. Mas a gente viu agora, recentemente, o indiciamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, nesse cenário, né? De um ali com problemas na justiça e o outro numa queda de popularidade. Como é que isso mexe aí com o xadrez eleitoral de 2026? Assim, vai ter Bolsonaro ou bolsonarismo para o PT lembrando existir? que o Bolsonaro, ele já, independentemente da questão do indiciamento, ele já estava inelegível. Já está inelegível. Então, ele teria também que fazer um sucessor, vamos dizer ali, bolsonarista também. E a gente vê uma direita também fragmentada. Nem todo mundo é bolsonarista ou ferrenhamente bolsonarista do lado que poderia ser oposição ao Lula. Então, como é que você vê aí essa oposição e a viabilidade do Lula ou do PT com essa oposição que a gente tem hoje? O que tá me parecendo que a gente tá tendo é quase que um filme repetido, só que ao contrário. Né? Que a gente teve aquela época onde tava lá o Lula sendo preso, aí parecia que ele tava fora do jogo, e na verdade foi uma forma de unir e se reestruturar. Tá me parecendo que o Bolsonaro quer fazer a mesma coisa. Pra ele até, acho que ser preso hoje seria até bom. No sentido assim, realmente, tá vendo? O Alexandre de Moraes, ele é contra mim, quer me prender, o mundo todo é contra mim, querem me prender, querem acabar comigo. Que foi o que o Lula usou como argumento. Que não, isso aqui é uma prisão política, eu tô indo preso, na verdade, porque não querem que eu concorra de novo à eleição. Então acho que o Bolsonaro quer a mesma coisa hoje para ele. A força dele seria essa. E acho que muita gente do PT, inclusive, tá forçando para que isso realmente aconteça, no sentido de criar esse embate para manter o bolsonarismo vivo. Porque parece bem evidente que... aí não vou dizer tirando o Bolsonaro da jogada, mas
a centro-direita ou direita se unindo em torno de um nome, seria relativamente fácil ganhar uma eleição em 26. Tá? Só que aí, a gente falar dessa oposição, que é totalmente fragmentada, que tem centrão, que tem uma direita mais conservadora, que tem uma direita mais na economia, mas tanto nos costumes, que não se conversa muito, deles se conseguirem se colocar em torno de um nome, acho difícil. Né? Agora, aqui em São Paulo conseguiram fazer isso. Tanto para governador quanto para prefeito, teve essa coalizão que funcionou. Então aqui a gente olha para prefeito, tinha lá Ricardo Nunes, que não era um nome assim super exaltado, ninguém nem conhecia ele direito, mas a direita conseguiu não se fragmentar. Mas teve o Pablo Marçal na jogada. Teve, mas ainda assim o bolsonarismo não comprou o Pablo Marçal. Enquanto que, já ouvi falar, era Ricardo Salles. Ah não, ele vai entrar aqui, ele vai ser o nome do bolsonarismo contra o Ricardo Nunes. Aí ia fragmentar 50-50 e ia ferrar. O Marçal quase foi isso. Ele entrou lá meio que de aventureiro, começou a pegar um monte de voto e se acha que se a eleição fosse um pouquinho mais, ele podia levar. Né? Então, claro, e aí, o que eu falei no começo, é tanta turbulência que vai acontecer até 26, é tanto nome que vai ser especulado, tanto nome que vai vir, que é difícil. Agora, me parece que se essa direita conseguir, presidente Bolsonaro, tem alguns nomes que seriam, não digo vão ganhar fácil, porque não existe eleição fácil para presidente, né? Mas que seria um pouco mais fácil de ter um consenso. Por exemplo, o Tarcísio. Ele é um cara que consegue, ele foi ministro da Dilma. Então dizer que o cara é um bolsonarista raiz, também acho que não cola tanto. Claro que o PT quer colar ele como bolsonarista. Ele quer se descolar do bolsonarismo, mas não tanto, porque ele tem que continuar lá sendo do núcleo. Ele precisa dos votos. Dos votos, entendeu? Então é um equilíbrio muito instável ali pra gente acreditar de não, eles vão se estruturar para chegar lá em 26 com o nome de consenso, aí seja Tarcísio, seja Caiado, seja o Zema, que são alguns nomes que poderiam. Enquanto que e aí não duvido que aconteça, aí é mais no campo da previsão, que realmente ali pode acontecer uma fragmentação e eles ficarem dividindo o voto e se matando entre eles. Né? Aí vai virar uma discussão sobre segundo turno e sobre rejeição. No sentido assim, tá, mas quem que é o menos odiado? E aí, o que é o problema? Que a gente tem os bolsonaristas raiz e os petistas raiz. E esses tendem a colocar os seus candidatos no segundo turno. E aí vai ter que ver qual desses aí consegue pegar mais o meio. Né? Porque se for um bolsonarista raiz mais estilo Bolsonaro, que mais odiado, digamos assim, aí o candidato do PT tem mais chance. Se for um candidato que não é tão odiado, aí esse candidato tem mais chance. Então, mas aí, de novo, tentar prever o que vai acontecer com essa oposição, que é esse negócio difícil de entender, onde às vezes o cara parece de direita, às vezes parece de esquerda, na verdade ele é só um caçador de emenda, que são os nossos deputados hoje, né? A ideologia desse centrão é difícil de dizer qual que é, né? Se alguém souber me dizer o que é a ideologia do centrão hoje, eu admiro. Porque parece que muda governo, a ideologia vai para um lado para o outro. O Alcolumbre ontem estava oposição, agora estava no palanque com Lula. Então, assim, é confuso esse nosso cenário, né? Você teria uma previsão, assim, de a partir de que momento no tempo que a gente pode começar a ter uma noção de como que vai se desenhar esse cenário para 2026? Seria esse ano ainda? Realmente teria que chegar mais perto para a eleição? Porque, assim, o investidor ele quer sempre se antecipar, né? Quando que ele consegue começar a fazer isso, na sua opinião? Assim, em geral, essas eleições, eles usam até os 45 do segundo tempo, daquelas prazos para registro, prazo para registro de candidatura. Então, tende a avançar lá em 26 para acontecer realmente as decisões mais firmes. Porque antes, o que os próprios partidos, os caciques dos partidos querem? Eles não querem botar todas as fichas num lugar onde depois vai dar errado. Então vai ter muita especulação, vai ser lançado um nome. Ah, deu errado? Tira. Vai ser lançado outro. Deu certo? E hoje, no mundo de rede social, a gente não sei se vai aparecer outros Pablos Marçais por aí. Ou o próprio Pablo Marçal. É uma incógnita total. O que vai acontecer com ele ano que vem? Pode ser que ele consiga fazer lá o engajamento que ele quer e consiga subir sozinho, sem bolsonarismo, sem nada, né? Então eu acho que isso aí deve atrasar um pouco, no sentido de ter um cenário um pouco mais estável. Agora, o investidor vai ter que tentar arriscar um pouco, é quase jogar um dado e tentar ver o que cai, né? E claro que o investidor vai tentar se antecipar. Acho que isso aí
é o que o investidor faz, na verdade, né? Tentar antecipar o movimento. Porque se eu só sigo o movimento, eu não ganho com ele. Então eu tento antecipar o movimento, né? Então o que a gente pode ter de alguns sinais que são importantes para serem avaliados? Primeiro, acho que realmente esses dados da economia para ver se realmente o PT vai estar enfraquecido lá. Segundo, situação do Bolsonaro. Realmente é um inelegível ou é um inelegível soft à moda brasileira, onde parte do STF já começa a ter um movimento de não, veja bem, não é bem 8 anos, na verdade são um pouquinho menos, muda a lei da ficha limpa, muda uma coisinha ou outra e na verdade já pode ser candidato. Por quê? Aí vai dizer, não, mas então se o Bolsonaro for candidato é bom pro bolsonarismo e diminui a chance do PT? Eu acho que é o contrário. Eu acho que se o Bolsonaro conseguir fazer esse movimento, conseguir ser ele o candidato, eu acho que isso aí é tudo que o PT, Lula, o que querem, né? Conseguir de novo repetir o embate. Então acho que vai ter aí decisão do Tarcísio também. Acho que ele está numa posição onde ele só quer ser reeleito governador para conseguir ter uma briga muito mais tranquila daqui a 6 anos, né? Porque a vitória dele aqui seria quase que o padrão. No sentido assim, ó, eu continuo sendo o candidato do Bolsonaro, o Bolsonaro coloca o candidato dele à presidência, segue o nosso jogo aqui. Ele aparentemente não tem adversário aqui pro governo de São Paulo para se reeleger. A popularidade dele aqui tá alta, tá conseguindo entregar as obras que precisa. Claro que aqui tem um pouco a polêmica da questão da segurança, onde aí, claro, o PT quer muito usar isso e é um problema sério aqui, mas ele tá conseguindo se descolar um pouco, tem a discussão sobre as câmeras, bota a câmera, tira a câmera, mas ele é um nome que aqui ele tá relativamente tranquilo. Então, aí, me colocando no lugar do Tarcísio, acho que é isso que ele já tá falando, inclusive, né? Cara, eu quero ficar aqui mais 4 anos, deixa eu fazer o meu resultado, deixa eu fazer meu governo, e daí vamos conversar lá no final do meu segundo mandato para a presidência. E aí pensa que seria um cenário para ele muito mais confortável, porque aí Lula estaria fora da briga, sem dúvidas. De novo, falar sem dúvidas do Lula não dá, porque ele pode não ser eleito agora e daqui a 6 anos voltar. Mas bom, a gente acha que não, né? Então para ele seria um cenário muito confortável. Mas o que pode ser um outro cenário? É o Bolsonaro forçar a barra, não, Tarcísio, vai você. Porque a gente precisa de você para ganhar do Lula lá em 26. Então é bem possível esse cenário também. Então, de novo, a gente volta aqui para... Você vê que a árvore de alternativas que a gente tem... Mas pra gente fechar... pra gente fechar, assim, se as eleições... Obviamente tem muita água para rolar debaixo dessa ponte até 2026, é claro que... Mas usando aqui aquela pergunta famosa das pesquisas eleitorais, se as eleições fossem hoje, na tua visão, a gente está tendendo mais para uma manutenção ou para uma troca de poder em 2026? É difícil falar em manutenção quando a gente fala em juros de 15%, inflação acima da meta e nenhum resultado muito sólido para mostrar, né? Então, assim, eu diria, se antecipasse a eleição para hoje, eu vejo que o PT, o Lula, estariam muito mais fracos numa eleição hoje do que a oposição estaria. Com todos os poréns que existem dentro dessa oposição tá organizada, em qual nome, etc. Tá? E eu não vejo muito como em 2 anos mudar tanto esse cenário. Uhum. O que eu não quero é dar como certo que daqui a 2 anos o PT vai chegar em frangalhos e não vai nem querer disputar. Isso eu acho que não seria nem razoável de pensar. Tá? Mas acho que sim, hoje o PT, e pelos indicativos que está dando, não é de um fortalecimento de uma economia pujante para ter um discurso de não, nós melhoramos a situação do país e por isso queremos mais um governo. E aí vai virar de novo aquele nosso embate de bem contra o mal, quem quer que seja o bem, quem quer que seja o mal, porque os dois fazem invertido, né? De vamos brigar aqui para ver quem é menos odiado. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando para uma eleição polar exatamente igual como foi as últimas. Não vejo um cenário de eleição em torno de ideias, em torno de visão de mundo, se é menos Estado, mas acho que isso vai ser totalmente secundário. O que vai ser principal é você odeia mais o Bolsonaro, você odeia mais o Lula. E a sorte está dada. Tá certo. Bom, vai ser muito trabalho para nós jornalistas. Vai. Seja lá qual for o cenário. Bom, mas vamos falar dos touros e ursos, então. É o nosso segundo bloco aqui, em que a gente elege os touros que são os destaques positivos, aqueles que estão em alta. E os ursos são os que estão numa maré baixa, podemos dizer assim. E eu só queria mandar mais um lembrete, né, para você que está acompanhando a gente, que você pode se inscrever para receber o seu dinheiro e as atualizações do Touros e Ursos no seu e-mail. Vou pedir para deixar o link na descrição desse vídeo aqui no YouTube ou em algum dos tocadores de áudio, como Spotify ou Apple Podcasts. Bom, mas vamos lá, a gente começa, professor, falando primeiro dos ursos para depois falar dos touros, embora o programa se chame Touros e Ursos. E aí eu queria te perguntar, começar contigo, perguntando aí quem vai ser o seu urso aqui, quem tá numa maré meio fraca nesse momento, na tua visão. Então, até aproveitando aqui o tema da nossa discussão, e sem querer ser repetitivo, mas acho que o principal urso da semana, na verdade, um pouquinho mais que a semana,
seria o diagnóstico de que o problema do governo é comunicação. Que acho que vocês, como jornalistas, devem ver bem isso, no sentido assim, a gente achar que é tudo comunicação é meio que uma casca para se proteger daquela decisão real do dia a dia e a decisão difícil de tomar. Mas não, eu tô fazendo tudo certo. O problema é que eu não tô comunicando bem. Então eu vou fazer um vídeo no TikTok fazendo dancinha e aí a turma mais jovem vai gostar e a popularidade vai subir. Eu acho que isso é ignorar um pouco o intelecto de nós brasileiros. No sentido assim, que não, é tudo comunicação. Não, não é comunicação, a gente vai no mercado e tá tudo caro. Não é problema de comunicação. Não é comunicação a gente tá com juros altos e sem perspectiva de baixar. Né? Então, acho que o urso fica um pouquinho mais amplo do que a gente está acostumados aqui, mas é muito nisso, é de achar que um diagnóstico simples de, vamos mudar a SECOM lá e vai resolver aqui, porque nosso problema é a comunicação. Sim, a gente inclusive já colocou aqui, né, Júlia, que não é uma questão de comunicação e sim de credibilidade. O episódio do Pix foi pra gente aqui na nossa visão, que a questão da credibilidade do governo ali ficou claramente em xeque, né? O governo tentou esclarecer ali o que era claramente uma notícia falsa e não conseguiu. Então, porque inclusive já tinha dado sinais anteriores de que aquele questionamento que a população estava fazendo era válido, né? Com aquela história da taxação das blusinhas, aquele vai, não vai. Então, assim, já tinha criado uma situação em que esse tipo de ruído que aconteceu, de desconfiança da população, era totalmente válido. Talvez a comunicação possa ajudar a restaurar a credibilidade, vamos ver. Mas, Júlia, já aproveitando, então, manda aí seu urso. O meu urso vai para um adversário ideologicamente do Lula, né? Mas em outro país. Eu escolhi o presidente Javier Milei, da Argentina, com o episódio da criptomoeda Libra. O que foi essa história, né? Aconteceu na semana passada, em relação ao dia que nós estamos gravando hoje. O Milei teve uma certa crise política ali, uma tensão política na semana passada, depois que uma criptomoeda que ele mesmo promoveu nas redes sociais, enalteceu nas redes sociais na semana anterior, teve uma derrocada de preço, né? O nome dessa criptomoeda, no caso, é Libra. O que aconteceu, né? O Milei, ele fez uma postagem no X, né, o antigo Twitter, enaltecendo o liberalismo argentino e com um link direto para o projeto dessa moeda digital Libra, que diz ter sido criada, enfim, foi criada ali por entes privados, né? Não é uma criptomoeda do governo, nem do Banco Central argentino, nada disso. Mas ela diz ter sido criada em homenagem às ideias libertárias do Milei e para fortalecer a economia argentina. Um projeto assim meio pouco claro, né, sobre o que de fato é aquele projeto, mas se associando a essa ideia, né? E o Milei enalteceu, de uma certa forma, essa criptomoeda no seu perfil no X. Logo depois dessa postagem, em poucas horas, a Libra chegou a disparar mais de 90%. Só que 48 horas depois da postagem, o projeto devolveu todos os ganhos e levou cerca de 40 mil pessoas a perderem uma boa grana. O índice principal da Bolsa Argentina, o Merval, chegou a cair quase 6% só no dia em que aconteceu essa reversão, né, da Libra, dessa alta para essa baixa. E por quê, né? Por que a Bolsa de Valores argentina reagiu a isso, né? Porque pegou muito mal para o Milei e para as suas ideias libertárias, que a gente, inclusive, tem falado aqui no programa que ele tem conseguido, né, reerguer realmente a economia argentina. Isso tem sido bom para a Bolsa Argentina, mas esse comportamento do presidente realmente pegou super mal e fez a Bolsa aí ter naquele dia, depois ela recuperou, mas naquele dia teve uma forte queda. E esse escândalo ele motivou a abertura de mais de 100 processos de impeachment contra o Milei, que se complicou mais ainda depois que um dos fundadores da Libra, o Hayden Mark Davis, disse nas redes sociais ser assessor do Milei e disse que o presidente argentino apoiou e promoveu a criptomoeda. O círculo mais próximo ali do presidente argentino negou essa informação de que o fundador lá da Libra seria assessor do presidente. Só que o próprio Milei já tinha feito no passado postagens nas suas redes sociais enfatizando a participação de Davis no governo. Então parecia realmente ali
que os dois tinham alguma ligação, e isso é algo muito grave, né? Um presidente, por mais libertário que ele seja, por mais pró-mercado, ele não pode enaltecer um projeto privado, principalmente que seja de alguém com quem ele tem alguma ligação política. Isso não é uma forma de um presidente se portar. Ele não está ali mais candidato e nem simplesmente militante das suas ideias. Agora ele ocupa um cargo público eletivo, então ele não pode mais se comportar dessas maneiras, ele não pode falar nas redes sociais aquilo que lhe vem à cabeça, né? Então, mesmo que fosse um projeto sério, que não era o caso. Mesmo que fosse um projeto sério, o que não era o caso, porque depois o que se falou muito no mercado cripto é que realmente foi um caso lá que eles chamam de rug pull, né? Que é quando se infla muito o preço de uma criptomoeda e depois os principais, né, investidores lá do início que inflaram o projeto vendem tudo e aí a criptomoeda acaba dispensando e o prejuízo acaba ficando justamente com quem entrou depois no projeto. Então, realmente, assim, o meu urso vai para o Milei porque o comportamento dele, mesmo que ele não tivesse nenhum envolvimento de fato com a Libra, mesmo que ele tenha feito isso sem maldade alguma, isso não é forma de um presidente se comportar. Então, por isso, eu dou o meu urso da semana para o presidente argentino Javier Milei. Não, merecido. Realmente, Milei cometeu aí um erro que, com certeza, os opositores dele lá na Argentina vão tentar tirar até a última casca desse episódio. Bom, mas deixa eu falar do meu urso, que também tem uma relação aqui com redes sociais e usa as redes sociais de uma forma bastante assertiva. Mas, nesse caso, ele acabou sendo pego justamente por isso. O meu urso vai para o Pablo Marçal, né, o influenciador digital, foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por abuso de poder econômico e político na campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo no ano passado. Com essa decisão, ele fica inelegível por 8 anos. Se essa decisão efetivamente for confirmada, ele, portanto, não vai poder ser aí um dos potenciais desafiantes aí se caso Lula venha a concorrer à reeleição no ano que vem. Ele foi julgado por conta de um vídeo que ele publicou nas redes sociais, na qual ele oferece R$5.000, né? Não, ele oferece apoio para candidatos a vereador em troca de uma doação de R$5.000 para a campanha dele, né? Então, chegou a falar assim, Júlia, posso aí te dizer que para votar em você, se você me der R$5.000 para minha campanha, né? Então, enfim, se isso for confirmado, isso é completamente ilegal, completamente fora ali das regras do jogo eleitoral. E o pessoal do PSOL e do PSB entrou na justiça contra o Marçal e agora a justiça votou pela inelegibilidade dele, né? O condenou e o declarou inelegível por 8 anos, mas cabe lembrar que cabe recurso da decisão. Ele disse que o Marçal defende, disse que isso não é verdade. De qualquer maneira, ele leva o urso dessa edição. E lembrando que essa não é a única questão envolvendo o Pablo Marçal nessa campanha. O que não faltou foi polêmica relacionada ao ex-coach durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo do ano passado. Bom, mas agora vamos virar o disco, vamos falar dos touros, dos destaques positivos dessa edição. Eu já ia falar dessa eleição, mas de certa maneira é uma eleição aqui também. E, professor, qual é o seu touro, o seu destaque positivo aqui? Então, ainda conectando com a nossa conversa de hoje, acho que o touro vai para o Banco Central. E aí eu falo Banco Central como um todo, porque tinha uma expectativa, quase um temor, que mudando o comando, até porque era dado como grande responsável pela crise, que era o Banco Central do Campos Neto, e aí foi pro Galípolo e continuou exatamente a mesma linha, né? Então, por isso que eu falo que no fundo tem gente lá que sabe o que está acontecendo e sabe qual que é o caminho certo, né? Só que muitas vezes as pessoas acabam sendo ofuscadas pelo pessoal da comunicação, sem querer criticar a profissão de vocês, mas pode criticar. Acaba sendo ofuscado para tomar decisões de curto prazo. Mas então, foi lá o Galípolo, está seguindo o rumo que é definido para que ele faça, que é controlar a inflação via política monetária. Então, acho que o touro vai que a gente ainda tem instituições no sentido de um Banco Central independente, um Banco Central que faz a sua função pensando realmente em qual sua função, e que a ingerência política não chegou lá, né? Porque, ou mesmo se chegou, tem alguém razoável para dizer, não, faça seu trabalho bonitinho aí, porque a gente sabe que inflação galopante não vai ser boa para ninguém, né? Então, ainda acho que a gente fala muito aqui quase pessimista, né?
Mas acho que ainda é importante a gente saber que a gente tem instituições que estão caminhando, que as pessoas são sérias que estão lá e que estão realmente lutando para que a gente consiga ter um rumo mais equilibrado. Então, é uma sinalização muito importante para o mercado. Se a gente não tivesse essa sinalização, aí eu não sei onde a gente estaria, do que a gente estaria conversando aqui. Seria muito mais falando de dólar a sec ou sei lá o quê. Né? Então, acho que a gente ter isso aí seria um destaque positivo que eu vejo desse curto prazo aqui, que a gente vê. A sinalização foi, não, vamos continuar esse caminho e enquanto a inflação não estiver controlada, a gente vai continuar subindo juros, porque o nosso mandato é para fazer isso. Lembrando que a última decisão de juros do Banco Central, a primeira sob o comando do Gabriel Galípolo, a decisão foi tomada por unanimidade. Exatamente. Tanto dos diretores ali que foram ainda, né, da época indicados pela gestão anterior, como os que já foram indicados agora pelo presidente Lula. Então, quer dizer, mostra realmente que ficou até um pouco difícil agora de fazer o malabarismo verbal ali do pessoal que costumava criticar as decisões anteriores do Banco Central. E diminui aquele ruído, porque a gente teve algumas decisões divididas lá, né? Então ficou aquele ruído, bom, o que vai acontecer nessa troca? Então quando tem o Banco Central mostrando, não, nossa decisão é unânime e vamos seguir nessa linha. Fica muito mais previsível pra gente estar tentando antecipar movimentos, de não saber, a gente pode ficar relativamente tranquilo que lá o pessoal tá tomando a decisão técnica que é esperado que eles tomem. E tenho certeza que podia ter gente lá dentro mesmo discordando, não, a gente tem que mostrar nossa unidade e nossa decisão. Assim como já foi em decisões no ano passado, inclusive, né? Que o próprio Galípolo tinha votado pelo aumento de juros enquanto era muito pressionada essa decisão do Campos Neto. Né? Então, aí acho que fica uma nota positiva pra gente e de expectativa pra frente. Legal. E você, Júlia, quem é o seu touro? O meu touro, eu vou ficar na Argentina ainda um pouco. Eu escolhi como touro da semana o Mercado Livre, né? Que é uma empresa argentina, embora a gente analise como uma empresa brasileira, porque o principal mercado do Mercado Livre é aqui no Brasil. Que divulgou o balanço, né, na noite da última quinta-feira, e esse balanço veio muito positivo, que fez com que as ações do Meli disparassem em mais de 10% no pregão seguinte. O mercado não estava muito otimista com esse balanço do quarto trimestre de 2024 do Meli, porque, enfim, do terceiro trimestre já tinha, né, decepcionado um pouco, então o mercado já não esperava números tão bons, mas ainda assim esperava que o Mercado Livre fosse a melhor varejista, né, das varejistas dessa temporada de balanços que divulgasse os melhores números, e, de fato, tende a ser porque os números do Mercado Livre surpreenderam, na verdade, bastante, positivamente, né? Enfim, as principais métricas superaram aí com folga as projeções do mercado. E só para dar um exemplo, né, o lucro líquido do Mercado Livre no quarto trimestre foi de 639 milhões de dólares, bem acima dos 410 milhões esperados pelo consenso do mercado, e uma alta de 287% na comparação com o quarto trimestre do ano anterior. E a gente viu também superando aí as projeções do mercado também em EBITDA, também em receita. Então, realmente, o balanço veio acima das expectativas e veio bastante sólido. Então, com isso, as ações reagiram aí bem positivamente. O Meli, mais uma vez, aí, se provando ser um caso de sucesso. Por isso, vai ser o meu touro da semana. O Milei como urso e o Meli como touro. Realmente Exato. até rimou, Júlia Vilchen. Bom, o meu touro dessa edição vai para Apple, que anunciou, né, no começo dessa semana um investimento impressionante de 500 bilhões de dólares. Quando eu olhei a manchete, falei, não, o pessoal aqui, o jornalista errou, não. 500 bilhões de dólares nos próximos 4 anos lá nos Estados Unidos. O anúncio acontece pouco depois ali do encontro dos principais executivos da Apple com o presidente Donald Trump. Enfim, uma coisa um tanto ensaiada, mas enfim, estamos falando aí de quase 3 trilhões de reais. É muito dinheiro, de qualquer maneira, para ser investido. E esses recursos, a maior parte desses recursos vai, é claro, né, para a coqueluche da vez, que é a inteligência artificial. A Apple vai construir pelo menos uma nova fábrica para produzir ali servidores para poder comportar ali a inteligência artificial, né, a Apple Intelligence, né, que é ali é uma espécie de chat GPT ali, né, a Siri, né, para quem tem os celulares da Apple, aí, a Siri turbinada, versão aí de inteligência artificial ali, né, tanto para iPhone, iPad e os computadores Mac. Mas não só isso, a Apple também vai investir ali na produção de novos conteúdos para a Apple TV, que é uma seara em que a Apple ainda está bem atrás, por exemplo, da Netflix.
mas eles têm conseguido algum sucesso, né? Por exemplo, agora com essa série Ruptura, que é uma que todo mundo falando. Eu ainda não assisti. Não sei se essa série é touro, se é urso, mas todo mundo vem falando bastante, vem comentando bastante. Estou bem curioso para assistir. Bom, de qualquer maneira, fica aqui o meu touro dessa edição para a Apple. Bom, com isso, a gente pode colocar um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Muito obrigado aí, professor Pierre Robertson. Super convidado para voltar. Quem sabe aí no ano que vem, quando a eleição estiver pegando fogo aí, você vem dar as suas opiniões aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite aqui, pelo que entendi, no estúdio novo, então tá bonita a casa. Então adorei esse papo com vocês. E certamente o assunto vai voltar, porque a gente sabe que a gente tem 2 anos aqui de muita emoção, montanha-russa, sobe e desce, pesquisa, quando começar então nem se fala. Mas obrigado mesmo pelo convite. Com certeza. A gente vai acabar de gravar o programa aqui, a gente já vai se deparar com novidades nesse fronte político, com certeza. Júlia, se tiver, então, novidades no fronte político, você vai comentar aqui na próxima semana, então. Pode deixar. Obrigada, Vini. Obrigada a todos os que nos acompanharam. É isso aí. Fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.